Boa noite, irmãos. Só lembrando que no domingo que vem inicia o nosso curso de batismo, então você que quer confirmar sua decisão por Jesus, seguir a minha vida e essa guerra ela não termina. Sim ou não? A gente tem essa luta interior e muitas vezes você não percebe a luta que eu tenho, eu não percebo a luta que você tem. É uma guerra que você passa muitas vezes sozinho, mas a cada dia, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, há uma guerra dentro de você contra você mesmo. Não bastasse isso, há uma guerra ao seu redor. Nós estamos num mundo, nós estamos num sistema onde o governo ele não serve a Deus, onde a sociedade não serve a Deus como um todo, onde o sistema tem valores que contradizem e são opostos àquilo que a gente acredita e àquilo que Jesus prega. Então nós estamos numa batalha onde o mundo, onde o sistema mundano, ele nos leva sempre em oposição. Então aquilo que o sistema, quando Jesus fala que não ameis o mundo, quando a palavra de Deus fala não ameis o mundo, não quer dizer esse mundo pelo qual Cristo morreu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Mas há um mundo, há um sistema no qual eu não devo me aproximar de um jeito onde a minha devoção, a minha atenção, a minha submissão se volte para Ele, que é esse sistema como um todo, a sociedade, a cultura, que ela é oposta aos valores de Deus. Então eu vivo essa guerra. Porque se na escola onde eu estou, eu quero ser um adolescente, eu quero ser um jovem, fiel aos princípios, eu vou ter oposição, vai ter chacota sobre mim, vai ter bullying, vai ter pessoas me criticando. Se eu estou num emprego lá, e eu decido não fazer nenhum tipo de aliança escusa, eu decido não receber nenhum tipo de dinheiro ilícito, eu me posiciono como alguém que não vai participar das rodinhas ali de piadas sujas, eu vou sofrer oposição, porque o sistema, o meio no qual eu estou, vai me colocar numa batalha todos os dias. Isso vai nos desgastando. E não bastasse isso, nós temos também uma pessoa, Lúcifer, Satanás, o diabo, o cão, o chifrudo, seja lá como é que você vai chamar ele. Ele e todo o seu exército, que não se apresentam muitas vezes como aquele monstro de chifre, tridente, mas ele chega até você com perspicácia, com astúcia, com beleza, e ele vai de alguma forma usar o sistema,
a cultura, a sociedade que é oposta aos valores de Deus, e você mesmo, os seus desejos, as suas vontades que são contrárias ao Senhor, para que isso te leve para longe de Deus, para que isso te desgaste, para que isso te desanime. Então ele vai pegar todos os recursos que ele tem dentro de você e ao redor de você e formar uma oposição contra você. E essa batalha ela é diária, ela é 24 horas por dia. E não é pelo fato que estamos na igreja, já nos entregamos a Jesus, é tudo pela graça e pela fé que eu estou livre dessa batalha. Eu tenho que entender que a vida é uma constante batalha. E ver que a gente não vai ser sempre aqueles homens e mulheres que são considerados os heróis da fé. Pessoas que passaram dificuldades, mas triunfaram, foram vitoriosos sempre. Noé passou pelo dilúvio, venceu aquela dificuldade. Moisés abriu o Mar Vermelho, chegou com o povo fora do Egito. Davi venceu gigantes, conquistou terras. A gente vê várias histórias de heróis da fé, onde eles passaram dificuldades, eles venceram, eles se estabeleceram, eles não desistiram, eles não abriram mão. Mas há momentos onde a gente não se sente como eles. A gente se sente um pouco inferior, muito inferior, quer dizer. Não tem nem como se comparar. E toda essa batalha, todas essas dificuldades podem nos levar a momentos de desânimo. E eu pensar assim, será que vale a pena tudo isso? Eu começo a ouvir a voz do sistema, começo a ouvir a voz da cultura. Será que vale a pena eu abrir mão de tanta coisa bacana que o mundo oferece? Será que vale a pena eu abrir mão dos desejos que eu tenho dentro de mim e deixar de saciar os meus apetites? Será que vale a pena eu viver nesse mundo sempre na contramão, sempre remando contra a maré? E se eu não tiver consciência de que a vida não é um mar de rosas e que é isso mesmo, a vida tem batalhas, tem dificuldades, nem sempre eu vou me sentir ali alguém vencendo um gigante, alguém abrindo o Mar Vermelho, alguém passando por cima de um dilúvio. Mas eu vou me sentir em situações onde realmente eu vou ter que confiar e viver pela fé, me submeter a Deus pela fé, crendo que tudo aquilo que está acontecendo de alguma forma, eu devo perseverar e atravessar aquela escuridão, atravessar aquela tempestade, pois lá na frente há um propósito maior para as nossas vidas. Então, o que fazer quando você está pensando em desistir? O que fazer? Quando eu estou vivendo essa batalha espiritual, essa batalha invisível dentro de mim, ao meu redor, contra mim, e eu vou me desgastando, e eu não me acho alguém tão apto, não me acho alguém tão importante, não me acho alguém tão relevante, eu acho que a minha vida, que ela precisa de alguma coisa. Eu tenho que entender que a vida pela fé, ela vai incluir enfrentar a dor, ela vai incluir orações atrasadas, e vai incluir promessas não vividas muitas vezes. Eu tenho que ter uma consciência da vida cristã, da vida aqui nessa terra, não romantizada. Aqui a gente não vive um conto de fadas. A nossa vida não vai ser 100% aquilo que nós idealizamos. Nem sempre o nosso propósito, aquilo que a gente predeterminou para a gente, vai fechar com aquilo que Deus realmente tinha para as nossas vidas. O homem pode fazer seus planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Então nós temos que entender que mesmo que tudo isso aconteça, mesmo em meio a essas dificuldades, eu tenho que me fortalecer, me encorajar em pessoas que também viveram coisas que não foram fáceis, para que eu possa me apegar em valores e princípios que tragam ânimo para a minha alma e isso me leve adiante, não me faça cair e ficar no meio do caminho, abrir mão daquilo que Deus me chamou para ser e viver. Então, aquela galeria de heróis da fé, ela vai ter uma segunda parte. A segunda parte onde pessoas passaram pela dor, onde pessoas muitas vezes não viram suas orações respondidas e pessoas que ficaram vendo a promessa lá longe e não usufruíram dela. Hebreus 11, 35 a 40 fala assim: outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Eles preferiram ser torturados na terra, morrerem por Deus, sabendo que seriam ressuscitados no futuro. Alguns foram alvo de zombaria e açoite, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelha e cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição.
Foi uma classe de pessoas que passou por momentos difíceis, aonde, por algum motivo, pela soberania de Deus, Ele escolheu que esse grupo de pessoas não usufruísse do mesmo estágio aparente de sucesso e impacto que os outros que foram citados no começo do capítulo 11. Esses eram homens e mulheres que o mundo não era digno deles, tal era a sua fidelidade a Deus. Eles entendiam que aquilo que era vivido aqui era apenas uma parte de um propósito que era para uma eternidade inteira, um plano muito maior. Eles entendiam que a fé não nos poupa de toda dor. Algumas promessas de Deus serão cumpridas só na eternidade. Nem sempre uma pessoa que está aqui nessa vida, debilitada por uma enfermidade, uma deficiência, vai usufruir aqui a plena saúde, o bem-estar. Mas lá na glória, lá quando ela tiver o seu corpo ressurreto em Cristo, a mesma natureza de Jesus ressurreto, ela vai usufruir sim, 100% de um bem-estar pleno em Deus. Muita coisa a gente vai viver só lá. Esses desejos, essa briga contra o pecado, essa santidade plena, só viveremos lá na eternidade. Somos corredores de uma corrida histórica de revezamento. Muitos regam, muitos plantam e apenas alguns colhem. Então, o que várias pessoas ao longo da história da igreja fizeram com as suas orações, com as suas mensagens, com o seu esforço em prol do evangelho, séculos depois, é que outros foram colher e viver aquilo que foi plantado e semeado. Nem sempre aquilo que a gente inicia vai chegar até a nossa mão em forma de colheita, mas a gente faz parte do processo, a gente faz parte de um plano maior, que engrandece a Deus, e no tempo certo, as coisas irão acontecer para a glória de Deus e não a nossa. Mas diante dessa palavra, o escritor das cartas aos Hebreus, ele continua no capítulo 12, para trazer um encorajamento, dizendo, olha, mesmo que você se sinta em momentos difíceis igual aquelas pessoas, ele vai dizer no capítulo 12, do versículo 1 ao 4, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que ele esperava, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, estamos aqui essa noite para conversar e falar, Deus, de batalhas que a gente vive, que muitas vezes o objetivo principal do nosso inimigo, do sistema que a gente vive, do nosso homem interior é nos desgastar, nos desanimar e nos tirar do propósito e da corrida que o Senhor nos chamou para percorrer aqui nessa vida. Espírito Santo, anima o nosso coração, nos dá, Deus, as Tuas chaves, as Tuas estratégias, os Teus meios, para que em meio às batalhas que a gente vive, em meio aos momentos de angústia, em meio aos momentos, Deus, de resistência e oposição, a gente consiga ter forças no Senhor para suportar, Deus, e resistir a qualquer situação, e em nome de Jesus, Pai. Se até preciso for, que a gente passe, Deus, e vença aquelas situações onde os heróis da fé que deram a sua vida, passaram e venceram. Pois nós sabemos, Deus, que o Senhor lá na frente irá, Deus, nos receber e nos recompensar em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, repreende qualquer interferência maligna nesse instante, que os céus se abram sobre nós, que a Tua palavra frutifique em nosso coração e Teu Espírito nos dê o poder para continuar, persistir e resistir em nome de Jesus, na corrida que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. Na sua frente aí na cadeira tem um papelzinho amarelo ou azul, que tem o esboço da mensagem que você pode levar para casa, levar para a célula, tem uma caneta aí também. Então você pode, o pessoal que está aqui na primeira fileira que não recebeu, pode pegar atrás de você. Tem cadeiras aí que estão liberadas. Então a nossa vida vive essa batalha. Nós temos essa dificuldade de, volta e meia, questionar por que é tão difícil. Porque as coisas não se alinham, porque as expectativas muitas vezes elas se tornam frustradas, porque aquilo que eu pensava que seria não foi. Mas tudo isso faz parte de um processo. E quando eu não sei, e quando eu não entendo que há uma batalha que está
ao redor da minha vida, contra a minha vida, e querendo que eu desanime, que eu abra mão da minha fé, que eu entregue a minha esperança, eu não consigo ir adiante. E aqui no texto nós vamos ver 6 chaves que vão nos ajudar, que vão nos encorajar, que vão nos animar a mostrar o que a gente pode fazer em momentos onde a gente sente que é uma guerra contra nós e uma resistência. A gente tem que passar por meio disso. Se você não se sente nesse momento, talvez no futuro algo vai acontecer, pois a vida ela tem ciclos, ela tem altos e baixos. Então, aprenda, se instrua, permita que Deus use a sua vida para abençoar aqueles que estão em momentos difíceis também. Então, quando ele começa aqui o capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Ele acabou de citar uma galeria, um capítulo cheio de nomes, de pessoas que foram ícones da fé, pessoas que experimentaram Deus de uma forma onde os outros não tiveram a oportunidade de viver as mesmas experiências. Ele vai dizer: olha, toda essa multidão que a gente citou, elas são uma grande nuvem de testemunhas, elas são pessoas que estão ali na arquibancada olhando você percorrer a sua corrida. Os céus estão de olho em você. Primeiro ponto, lembre-se que o céu está de olho em você. Deus está olhando a sua vida. Mesmo que a sua guerra invisível, a sua guerra interior, não seja conhecida por ninguém ao seu redor, Deus conhece. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra, todas as coisas estão diante do conhecimento dEle. Ele sabe aquilo que você sente. Ele sabe o sorriso que você dá, demonstrando uma falsa alegria, mas que lá dentro do seu coração há um choro, há uma tristeza. Deus sabe, nas vezes que você está sozinho, você abre mão da sua vontade para dizer: não, isso aqui eu não vou fazer porque eu escolho agradar o meu Senhor. Ele está observando você, Ele está olhando você. Isso é um encorajamento para a nossa vida. Eu lembro quando eu era criança, cada vez que meu pai podia assistir um jogo meu, uma atividade minha, o meu comportamento era diferente. Você pai, você mãe já viu, quando você olha o seu filho, quando você dá atenção para o seu filho: olha aqui pai, olha aqui mãe. O comportamento da criança muda, é diferente. Ela faz do melhor jeito que ela pode fazer. Ela se esforça de um jeito que ela normalmente não se esforça. Ela quer dar o melhor, ela quer agradar o seu pai, ela quer demonstrar algo que traga alegria. Que essa consciência de que os céus nos assistem, que nós temos uma audiência zelando pela nossa vida, possa nos dar uma consciência: não, eu vou viver aqui nessa vida de um jeito que alegre o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, nos assistindo, nos vendo, torcendo por nós. E de alguma forma, eu também entendo que aqueles que estão lá diante de Deus e com Deus, eles conseguem entender e ver todo o percurso da história. Então há sim pessoas lá no céu, pessoas que já partiram daqui, uma grande multidão acompanhando o desenrolar da história, o desenrolar da redenção, esperando ansiosamente a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e a vida da igreja que chegar num ápice, onde Cristo voltará e reinará sobre a terra. Todos esses heróis, todos esses nomes, todas essas pessoas estão lá com Deus. E de alguma forma eu creio que essa grande nuvem de testemunhas, que o escritor aqui ele diz: olha, se encorajem, porque há lá no céu uma audiência, há lá no céu uma plateia, há lá no céu alguém que está, e várias pessoas que estão olhando a corrida que vocês estão trilhando. Não estamos sozinhos. E sempre que eu tenho consciência de que pessoas que passaram por situações mais difíceis do que as minhas, conseguiram vencer os seus obstáculos e foram fiéis a Deus, eu posso ter a noção de que aqueles que estão lá com Deus, o próprio propósito de Deus sobre a minha vida, pode ser cumprido se eu tiver a noção de que Deus está comigo a cada segundo. Deus olha por mim, Deus não me ignora, Deus não foi aquele que criou o mundo, criou o universo e lançou ao acaso. Há um zelo, há um cuidado, há uma proteção, há uma observação. E muitas vezes um pai, ele permite que o filho tenha ali alguns contratempos, para que ele aprenda, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, mas quando algo necessário precisa da intervenção de um adulto, qualquer pai, qualquer mãe consciente se levanta, vai lá e intervém. Há momentos onde a gente está se debatendo para crescer, para se desenvolver, para aprender, mas quando situações cruciais forem necessárias e uma intervenção de Deus for pontual e imprescindível, Ele fará. Ele não abandonou você, Ele está com você, Ele está te ajudando. Então esse é o primeiro ponto para eu não desanimar, eu lembrar que os céus estão de olho na minha vida, os céus estão de olho na sua vida.
Eu tenho que entender também que eu preciso eliminar as coisas que me atrapalham e me deixam lento. Ponto 2, elimine as coisas que te atrapalham e te deixam lento. A parte B do versículo 1, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Muitas vezes a gente se desgasta, a gente se cansa, a gente desanima, não só por aquilo que Satanás fez contra a nossa vida, não só por aquilo que o sistema nos oprime, nos contrapõe, não só por aquilo que eu tenho dentro de mim, que luta para ser realizado, mas porque eu vou deixando que coisas fiquem agarradas na minha vida de tal forma que isso vai me deixando lento, pesado, cansado, ao ponto de ficar desanimado. Então ele fala assim, olha, livrem-se de todo o peso. O que é o peso? Qualquer coisa boa ou neutra que atrasa você. O peso são excesso de coisas boas, excesso de coisas neutras, coisas que não são pecado, coisas que não são erradas, mas elas que de alguma forma, por estar em excesso na minha vida, vão me deixar desgastado, vagaroso, lento, desanimado. Eu vou assumindo tanto compromisso, eu vou me envolvendo com tantas coisas, eu tenho tanta distração, eu sou alguém que me apego a tantas coisas, que isso vai tomando uma proporção na minha vida, que isso desanima a minha fé, isso tira a minha esperança, isso dá uma sensação de sufocamento. Então Deus fala assim, filho, filha, está na hora de podar um pouquinho. Não que isso está errado, não que essas coisas são pecado, mas tem muita coisa aí. Isso está te deixando lento, isso está tirando o seu foco, isso está tirando você da presença de Deus, isso está afastando você do ministério que Deus tem para ti, você está se distraindo com coisas que são boas, mas que tiram você do caminho. Tem aquela parábola de que um homem convidou várias pessoas para um banquete, e cada pessoa que ele convidava apresentava uma desculpa. Ah não, eu comprei esses animais, eu preciso dar atenção a eles, eu preciso ir lá resolver alguns negócios na cidade, eu preciso dar atenção à minha família, eu preciso fazer tal coisa. Todas as desculpas que eram apresentadas ali para aquele homem que convidou as pessoas, eram desculpas de coisas normais, coisas do dia a dia, coisas boas. Mas são as coisas normais, as coisas do dia a dia que normalmente roubam aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente deixa muito peso, muita bagagem desnecessária, nos amarrar, nos envolver ao ponto de a gente não ter tempo para orar, a gente não ter tempo para ler a Bíblia, não ter tempo entre aspas, não ter tempo para participar de uma célula, de um ministério, não ter tempo para falar com um vizinho que precisa de uma palavra, não ter tempo para ligar para uma pessoa que faz tempo que eu não vejo aqui na igreja, a cadeira dela está vazia, porque eu me envolvi com tanta coisa, eu tenho tanto compromisso. E a gente enche a agenda dos nossos filhos de tanta coisa. Hoje em dia as crianças têm que fazer inglês, têm que fazer natação, têm que fazer francês, têm que fazer aula de dança, têm que fazer não sei o quê, têm que fazer reforço. E a gente vai acumulando coisas que elas vão entrando num ritmo que isso vai fazer com que a vida delas no futuro seja uma vida acostumada a acoplar pesos desnecessários e bagagens na sua vida que vão desfocar o relacionamento dela com Deus e o cumprimento do seu propósito. E ele também fala no versículo, e do pecado que nos atrapalha. O pecado é errar o alvo. Deus tem um objetivo para a minha vida, eu não cumpro aquele objetivo. Um objetivo de santidade, um objetivo de pensamento, um objetivo de palavra, um objetivo de atitudes. E o nosso grande problema, muitas vezes, não é aquilo de errado que eu sei que eu não devo fazer e eu faço. Porque a nossa concentração maior está em coisas que eu devo evitar, coisas que eu não devo fazer. Mas cada vez que eu esqueço de que qualquer um, então, que sabe o bem que deve fazer e não faz isso, comete pecados. Eu sei que ter comunhão com Deus, eu sei que me entregar a Ele de uma forma mais profunda é aquilo que Ele quer. Eu sei que ajudar uma pessoa é a vontade dEle. Eu sei que ministrar por meio dos dons que Ele me deu é a vontade dEle. Eu sei as coisas boas que eu devo fazer e eu me abstenho disso. Consequentemente, eu vou viver uma vida que vai cair nas coisas que não se deve fazer. Porque se eu estou ocupado, deixando de fazer o que eu deveria, eu estou fazendo outras coisas que eu não deveria fazer, deixa eu reformular. Se eu não estou concentrado em fazer as coisas boas que a palavra de Deus pede que eu faça,
Eu vou usar esse tempo fazendo as coisas erradas que ela diz para eu não fazer. Se eu focar naquilo que eu devo fazer, naquilo que eu devo ser, naquilo que eu devo vivenciar, naturalmente aquilo que eu não devo fazer vai ficando de lado na minha vida e eu não vou fazendo, porque eu estou ocupado, eu estou inteirado vivendo aquilo que deve ser feito. Quando eu me concentro em ser filho de Deus, quando eu me concentro em cumprir um chamado e um propósito, quando eu me concentro em fazer a vontade daquele que me salvou e me amou, naturalmente eu vou me desvencilhando dos pecados e coisas que eu não deveria fazer, pois eu estou ocupado agradando o meu Pai, o meu Senhor. Ponto 3. O que eu devo fazer em momentos onde eu estou me desanimando? Corra a corrida de Deus para você e não a corrida dos outros. O versículo 1, na parte C, fala assim: corramos com perseverança a corrida que Deus colocou diante de nós. A corrida que Deus colocou diante de nós. Não aquela que eu escolhi, não aquela que alguém me impôs. A corrida que Deus colocou diante de mim. Eu posso fazer vários planos, mas nem sempre esses planos são aquilo que agrada a Deus. Eu já usei essa ilustração várias vezes. Eu posso passar a vida inteira fazendo um bolo de morango, mas quando eu chego no céu, Deus me diz: olha, eu não gosto de morango, eu gosto de chocolate. Tu passou a vida inteira se dedicando e correndo uma corrida que não era aquela que eu queria, não era aquilo que me agradava. Não era isso que eu exigiria de você. A nossa atenção deve ser: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu tenho um conjunto de dons, eu tenho um conjunto de aptidões, eu tenho um perfil que o Senhor me deu, o Senhor me formou para isso. E cada vez que eu estou numa posição, numa situação, numa tarefa onde esse perfil, essa forma que Ele me deu não é respeitada, eu vou me desgastar e eu vou me desanimar. Porque não encaixa, sabe? Já tentou pegar uma ferramenta que não é para aquilo e usar ela para tirar a rosca de um cano? Não vai dar certo. Vai estragar o cano, vai estragar a ferramenta e o propósito não vai ser realizado. Muitas vezes quando a gente está ali correndo corridas, está envolto em situações, em compromissos, de coisas que não é aquilo que Deus exige de mim, não é aquilo que Deus espera de mim, não é aquilo que Deus me capacitou para realizar. Eu vou me desgastar, eu vou prejudicar os outros, vou prejudicar a minha vida e vou dar pontos para o inimigo nessa batalha. Então eu tenho que correr a corrida que foi colocada para mim, no perfil que Ele me deu, nas características que Ele me deu, suprir as expectativas dEle. Não que as pessoas esperam que eu supra. Eu não preciso agradar as pessoas, eu preciso agradar a Deus. Importa primeiro agradar ao Senhor e não aos homens. E para que isso aconteça, muitas vezes eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer: olha, vamos realinhar. Vamos focar naquilo que a gente sabe que é a corrida para a nossa vida. Ponto 4. Foque em Jesus e não nas circunstâncias. Fazemos isso mantendo nossos olhos em Jesus, de quem nossa fé depende do começo ao fim. É um exercício de manter. É um exercício de voluntariamente eu escolher deixar a minha cabeça, os meus olhos, a minha atenção direcionada para Jesus. Mantendo exige um esforço, exige uma decisão. Porque a minha cabeça, a minha visão, os meus olhos vão ser facilmente distraídos por outras coisas. Distraído por aquilo que eu sinto, distraídos por aquilo que eu estou vivendo, distraído por aquilo que os outros falam. E eu tenho que sempre me esforçar. O que vale mais? A opinião de outras pessoas ou aquilo que Cristo ensina por meio da sua palavra? O que vale mais? Os sintomas que eu tenho, os sentimentos que eu tenho dentro de mim, ou aquilo que a palavra de Deus fala? O que vale mais? Os ensinamentos de Cristo, ou aquilo que os meus olhos veem?
Eu tenho que manter os olhos ali, em Jesus. Todo mundo lembra da história de Pedro, onde ele tira os olhos de Cristo quando está andando sobre as águas e naturalmente ele afunda. Não sei quem aqui já andou de stand-up. Se você está ali em cima do stand-up, se você olhar para baixo, olhou para o lado, já era. Vai balançar e vai cair, vai afundar. Tem que continuar olhando para frente, olhando para o horizonte. A gente deve olhar para Cristo. Dizer, Jesus, mesmo que eu não entenda, mesmo que essa tempestade não faça sentido, eu continuo aqui dentro do barco. E na hora certa o Senhor vai vir ao meu encontro. Na hora certa as coisas vão se acalmar. E Ele é o único que vai acalmar o meu coração. Em alguns momentos Ele vai acalmar a tempestade que eu estou vivendo, em outros momentos Ele vai acalmar o meu coração para viver a tempestade que eu tenho que passar. Mas eu tenho que continuar ligado a Ele, olhando para Ele, dizendo, Jesus, o Senhor está comigo. Jesus, eu decido fazer aquilo que o Senhor pede. E eu vou ficar focado nele. Fazemos isso mantendo nossos olhos em Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ver qual é o caminho que Ele está orientando a minha corrida. A corrida de Jesus para a minha vida está atrelada a seguir a presença dEle. Eu sigo a presença dEle, eu consigo correr a corrida dEle para mim. Quando eu sigo a Jesus, eu consigo me desvencilhar de todo o peso que me atrapalha, de todo o pecado que me embaraça. Quando eu sigo a Jesus, eu tenho a consciência de que eu estou sendo observado por Ele, que o céu está de olho em mim, que há um Deus maravilhoso zelando pela minha vida. Então eu continuo focando em Jesus, não nas circunstâncias, não naquilo que eu estou vivendo, não naquilo que eu estou sentindo. Eu vou conseguir passar momentos difíceis e ir adiante. A próxima coisa que a gente pode fazer em momentos de desânimo. Ponto 5. Minimize a dor e potencialize o prêmio. Então ele fala de Jesus. Ele estava disposto a sofrer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que ele sabia que seria sua, quando? Depois. Agora ele está sentado no lugar de maior honra, ao lado do trono de Deus no céu. Jesus passou por um momento difícil na sua vida. Aquele momento onde ele está ali no Getsemane orando, dizendo, Pai, se tiver outra alternativa, se tiver outra possibilidade, eu aceito. Eu quero uma outra porta se for possível. Ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não queria passar por isso que eu estou passando, mas seja feita a tua vontade. Eu creio que lá naquele momento no Getsemane, ele não via apenas a cruz. Ele não via aquele momento de dor e sofrimento apenas. Aqui o escritor ele fala, ele estava disposto a sofrer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que ele sabia que seria sua depois. Então quando ele está lá no jardim, orando, em agonia, suando sangue, ele vê aquela cruz, ele vê o sofrimento que ele passaria, ele vê aquele momento de dor, angústia, ele vê aquele momento onde ele sentiria uma separação do Pai, algo que ele nunca viveu em toda a eternidade, por causa do pecado que seria lançado sobre ele. Mas depois daquilo, a visão dele vai além, ele vê você, ele vê eu, ele nos vê aqui, ele vê uma igreja que foi resgatada, ele vê um mundo que foi perdoado, ele vê vidas abertas para viver a reconciliação com Deus. E isso lhe traria alegria. Então naquele momento de angústia ele disse, olha, essa dor, esse sofrimento que eu vou passar, não se compara à alegria que eu vou vivenciar depois, vendo o propósito do Pai cumprido e vendo pessoas tendo acesso a Deus e vivendo uma vida que elas não poderiam viver se eu não passasse por isso. Quando eu consigo parar e pensar, olha, quais são os benefícios, quais são as recompensas de eu me manter fiel, de eu me manter persistente, de eu não desistir, de eu não entregar os pontos nessa batalha. De eu dizer, Deus, hoje eu escolho o Senhor. O benefício de ter um coração em paz, uma consciência tranquila, os benefícios de ser cada vez mais usado por Deus, os benefícios de ter diante do Senhor um prêmio, uma recompensa, um galardão que será me dado no dia da volta de Cristo. O benefício de poder construir um legado, algo que vai além de mim depois que eu partir dessa vida. Eu vou poder deixar uma contribuição para esse mundo, para pessoas, assim como aqueles heróis da Galeria da Fé, assim como aquelas pessoas de Hebreus 11. De alguma forma eles pensaram, vale muito mais a pena passar por isso e usufruir do prêmio que há em Deus, do que no meio do caminho jogar a toalha. Continua. A nossa leve e momentânea tribulação redundará em nós um peso de glória e uma experiência com Deus que a gente não tem conhecimento.
aquilo que a gente vive hoje vai resultar numa recompensa e numa experiência com Deus muito maior que a gente não entende. Você que está em angústias, será que eu termino esse curso ou não termino? Eu não aguento mais esses estudos. Termina. Esse sofrimento seu para concluir isso não vai se comparar aos benefícios que você vai ter depois que terminar. Será que eu aguento passar por isso no meu casamento, na minha família? Aguenta, pois isso não vai se comparar às alegrias que você vai viver no futuro. Aguenta, continua. Será que eu continuo firme, orando por aquela pessoa, levando a palavra ao coração dela? Continua, pois no tempo certo você vai usufruir da recompensa daquilo que foi semeado. Aqueles que regaram com lágrimas voltarão colhendo cheios de alegria. A sua colheita, ela depende da sua semeadura em tempos de lágrima. Então minimize a dor, potencialize o prêmio, seu prêmio, a sua recompensa será infinitamente superior a isso que você está sentindo e vivendo hoje, mesmo que você não tenha como descrever algo pior na sua vida atualmente. Gálatas 6:9 fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo oportuno colheremos uma colheita se não desistirmos. Há uma colheita, há uma recompensa, há algo que você vai usufruir na sua vida em função da persistência. No versículo 3 e 4, ele fala assim: pense em tudo que ele suportou quando pessoas pecadoras fizeram coisas terríveis com ele, para que você não fique cansado e desista. Quando eu estou em momentos de decisão, de batalha, de dificuldade, eu devo lembrar daquilo que Cristo fez por mim. Ele fala assim: olha, para que você não desista, para que você não fique cansado, o que você deve fazer? Você deve pensar em tudo que Cristo suportou quando pessoas pecadoras fizeram coisas terríveis com Ele. Há um poder em relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Há um poder em relembrar o amor dEle, a disposição dEle. Quando eu paro e lembro, Cristo sofreu por mim naquela cruz o que era para eu ter sofrido. Cristo entregou a vida dEle onde era para eu ter morrido. Eu não daria conta, pois eu ia morrer simplesmente, não ia poder ter uma segunda oportunidade. Quando eu lembro do amor dele sacrificial, quando eu lembro da disposição dele de forma calada, sofrer tudo aquilo que ele sofreu, sem precisar, isso me dá forças para continuar a dizer: aquilo que Cristo fez por nossas vidas vale a pena. Eu quero alegrar e honrar o sacrifício dele por mim. Eu posso dizer não para muitas coisas. Eu posso escolher continuar e não desistir, pois aquilo que Cristo sofreu por mim não se compara àquilo que eu estou vivendo e sofrendo agora. Eu quero honrar, eu quero alegrar o coração dele, eu quero fazer parte daquela alegria que ele teve depois, pois ele viu em nossas vidas fidelidade. Ele viu em nossas vidas disposição de cumprir um chamado, um propósito, de sermos uma igreja diferente, pessoas diferentes. Nós não estamos aqui para ser iguais às pessoas que estão nesse mundo, vivendo de qualquer jeito. Nós somos filhos de Deus, nós representamos um reino que não é dessa terra. Nós vivemos de uma forma diferente. E mesmo que isso nos cause oposição, nós vamos escolher sim alegrar Jesus e honrar o sacrifício dele por nossas vidas. Então a desistência não faz parte. Faça valer o sacrifício de Cristo por você. Alegre o coração dele dizendo: Jesus, eu quero honrar, eu quero te adorar por meio da minha decisão. Então desistir não é opção. Parar no meio do caminho não é opção. O que você começou que precisa terminar ou retomar? Que no meio do caminho você desistiu, abriu mão, porque você estava se sentindo de um jeito que não tinha condições de continuar. Não dava para levar adiante. Era um compromisso profissional, familiar, espiritual, ministerial. O que você tinha dentro de si? Que decisão você tinha tomado? O que você estava levando adiante? Que no meio do caminho, pelo desgaste, pela batalha, pela oposição, você simplesmente parou, desacelerou. Mas que Cristo diz: olha, retoma, termina, conclui, vai adiante. Entenda que a gente vive pela maturidade. A maturidade é quando vivemos pelo nosso compromisso, não pelo nosso humor.
Se hoje eu estou bem, eu faço. Se hoje eu estou bem, eu sou fiel. Se hoje eu estou bem, Deus vai ser honrado. Não. A minha vida é guiada pelo compromisso que eu tenho com Cristo. Não por aquilo que eu sinto, não por aquilo que eu vejo, mas pelo compromisso que eu assumi. E quando você assume compromissos com Deus, Ele quer que você leve isso adiante. Deus não é um Deus que simplesmente vai ignorar qualquer coisa que você falou, qualquer coisa que você se comprometeu, qualquer coisa que você disse. Ele quer que você leve adiante, pois isso vai te trazer crescimento. Quando a igreja de Corinto se comprometeu com o apóstolo Paulo de ajudar os cristãos que estavam passando necessidade, passou-se 1 ano e eles não tinham feito nada ainda. E Paulo sabia que aquilo seria importante para os cristãos em necessidade e para a igreja que usufruir da provisão de Deus que Ele libera quando as pessoas são generosas e fiéis. Ele fala assim: termine o que você começou há 1 ano, porque você foi o primeiro a começar a fazer algo a respeito. Agora você deve concluir esse projeto com o mesmo entusiasmo que iniciou. Dê o que puder de acordo com o que você tem. Você se comprometeu com Deus. Não permita que alguma coisa distraia você e te leve à desistência de qualquer jeito. Leve adiante o seu compromisso, pois isso vai trazer crescimento para a sua vida de alguma forma. E eu não sei o que você quer desistir, mas Deus está te dizendo hoje assim: não jogue fora tudo agora. Anteriormente vocês estavam seguros de si, mas ainda é algo certo. Mas vocês precisam continuar firmes com o plano de Deus, então vocês estarão lá para o dia em que a promessa for cumprida. Não jogue fora tudo agora. Não jogue o seu casamento fora, não jogue o seu ministério fora, não jogue a sua vida com Deus fora, não abra mão de uma caminhada, não abra mão, não pare no meio do caminho, não jogue a toalha, não desista, resista, não desista. Alguém se inspira em você, seu filho, seu cônjuge, seus pais, seus amigos, as pessoas que te conhecem. Não desista, não se afaste do Senhor, mesmo que as suas orações não sejam respondidas. Mesmo que você fique como aquela viúva lá, batendo na porta do juiz iníquo, e você não veja a sua oração respondida, mesmo que as coisas não funcionem para você como funcionam para os outros, não desista. Há um trajeto, há um processo, há algo que Deus está fazendo por meio da sua vida, que lá na frente você vai entender de forma plena. Quando alguém está fazendo um tapete, ele vai fazendo aquele tapete, vai pontilhando, 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 e você vai observando aquela pessoa, vendo aqueles pontos desconexos. Aquele tapete está de trás, você olha ele de trás assim, e a pessoa vai pontuando, vai fazendo aquilo ali. Você não entende nada. Um ponto que puxou do ponto, que sai do ponto. E aquilo ali fica algo assim completamente disforme. Não faz sentido. Mas quando ele vira aquele tapete, ele forma uma imagem tão bonita, tão bela, que muitas pessoas pagam fortunas para comprar muitos tapetes feitos aí pelo mundo. Apesar da gente não entender o processo, da gente não ver a imagem como um todo agora, porque o tapete está do avesso para a gente, quando Deus permitir que esse tapete seja virado e revelado, nós vamos entender um propósito maior e uma beleza de algo tão grande que Deus fez, que nos trará alegria, com certeza. Fique de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Curve a sua cabeça. Não permita que as situações da vida desgastem você, desanimem você ao ponto de você fazer aquilo que o nosso inimigo quer. Jogar a toalha, abandonar a fé, abandonar seus compromissos com Deus, com a igreja, com sua família, com seu emprego, com seu futuro, com aquilo que Ele te mostrou. Saiba que há uma expectativa dos céus sobre a sua vida. Saiba que há um Pai bondoso te olhando, te contemplando, torcendo por você, para que a cada dia você faça escolhas que contribuam para esse processo que Ele tem para a sua vida. Que você consiga entender que há coisas que precisam ser podadas no seu coração, na sua rotina, no seu dia. Coisas que te deixam vagaroso, lento. Impedem você de viver a plenitude da comunhão com Deus. Existem pecados também que precisam ser tirados da sua vida.
Mas eu queria que você desse atenção especial àquilo que você sabe que deveria fazer e não tem feito. Todas aquelas coisas boas que Deus espera de você, que Deus deseja para você, que não tenham sido realidade na sua vida. E comece a ocupar a sua mente em cumprir isso, em demonstrar o amor, em andar no Espírito, em ter uma vida de oração, e se dedicar a ser uma testemunha de Cristo nesse mundo. Pois enquanto nós nos dedicamos a fazer aquilo que Deus espera da gente, naturalmente as coisas que nos assediam para fazer, coisas que desagradam a Deus, sairão do nosso caminho. Senhor, nos ajuda, Deus, a correr a corrida do Senhor e a dizer não para corridas que o mundo coloca diante de nós, a corrida de ganhar dinheiro, a corrida de acumular riquezas, Deus, a corrida de formar um nome para si, a corrida de conquistar fama, Deus, a corrida, Deus, de usufruir de prazeres, Deus, de forma desenfreada, Deus, que todas essas corridas que o mundo oferece, Deus, a gente possa abrir mão delas e correr a corrida que Jesus nos propôs, enquanto a gente olha para o Senhor e não para as circunstâncias, enquanto a gente vê que aquilo que a gente sofre, aquilo que a gente vive, Deus, não se compara ao prêmio e à recompensa que nos será dada no final. E Deus, que aquilo que o Senhor sofreu por nós possa ser relembrado dia a dia. Aquele amor, aquela graça, aquela misericórdia, aquela disposição. Aquilo que o Senhor fez voluntariamente em nosso favor possa ser honrado por nossas decisões, por nossa perseverança. Que a gente possa, Deus, levar até o fim cada coisa que nos comprometemos com o Senhor. Não desanimar, não desistir, pois vai valer a pena, Deus. Reanima, revigora, Deus, cada coração, cada pessoa. Deus, traz esperança. Traz, Deus, uma resiliência, Deus, de não se deixar que as pessoas se dobrem diante da dificuldade, fiquem, Deus, emocionalmente deformadas, espiritualmente deformadas, que elas possam, Deus, passar por dificuldades. Isso, Deus, restaurar a esperança do coração delas. Todos de olhos fechados. Você que se sente num momento de resistência, de oposição, pelas circunstâncias da vida. Você que se sente envolto em uma batalha dentro de você, contra você, sobre você. Você que sente que a corrida está pesada. Você que sente que muita coisa não faz sentido, muitas expectativas estão sendo frustradas. E que precisa de um renovo de Deus para te dar um gás, uma força para ir adiante. Aí onde você está, eu convido você a levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus, várias pessoas com as suas mãos levantadas, clamando: Deus, precisamos de um renovo, de uma renovação. Precisamos de algo do céu vindo sobre nós. Clamamos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que nesse instante, o Senhor que habita dentro de cada um deles, possa fluir como rios de água viva, Deus, limpando o coração de toda amargura, de toda tristeza, de todo desânimo, de todo cansaço, de tudo aquilo, Deus, que contaminou o espírito, a alma dessa pessoa, Deus. Lava, Senhor, purifica, tira todo o peso, tira todo o embaraço, Deus, desfaz todo obstáculo, Deus, que ficou agarrado nessa alma, nesse coração, em forma de cicatriz, de mágoa. Deus, nós temos uma corrida, nós temos um propósito de vida, nós temos, Deus, uma missão nesse mundo, que é honrar o nome do Senhor e levar o máximo de pessoas conosco para o céu. Não nos deixa desanimar disso. Vamos cantar.
Que você escolha nessa semana, diante de cada decisão, de cada batalha específica que você tiver, contra o pecado, contra o sistema, contra o diabo, contra qualquer coisa que for, que você decida honrar aquilo que Cristo fez por você. Que você não desista de enfrentar as suas vontades, a oposição do mundo e o furor de Satanás. Mas que você vá até o fim, você persista, que você atravesse a dor e vivencie a recompensa, o prêmio de andar com a vida em vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana. Cumprimente a pessoa próxima de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.